Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho, para vocês, do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é esse livrinho aqui, ó. Na verdade, existem vários livros, vários modelos, várias editoras, várias capas diferentes. Esse daqui é o meu, é uma edição Monfortina da editora Cleófas, mas existem outras editoras como a Paulus, a Canção Nova, a editora Vozes e assim por diante. Nenhum deles é diferente um do outro, o que muda é só a editora mesmo, a capa, mas os escritos, as cartas, o escrito deixado por São Luís Maria de Montfort, esse grande santo, é a mesma coisa, tá? Eu já fiz a comparação, já peguei vários livros de várias editoras diferentes, comparei um com o outro e o escrito é o mesmo. Os parágrafos, inclusive, do livro, eles são numerados, tá? Vou abrir aqui para você ver, ó. Eles são numerados, então se você vai no número, independente da editora que você tenha comprado, se você vai no número lá que você quer ler, é a mesma coisa. Enfim, por que devemos fazer, então, esse tratado, que é tão importante, nós termos essa devoção de uma forma de tratado, de um contrato com Deus, Primeiramente, porque Deus, ele quis se servir de Maria para a nossa salvação, Deus, ele quis se servir de Maria. E é tão claro e nítido isso, que ele quis se servir de Maria para a nossa salvação, que ele profetiza isso ainda lá em Gênesis, logo após o homem e a mulher pecar, comer da maçã proibida, do fruto proibido. Então ele fala, colocarei inimizade entre ti e a mulher, e essa lhe pisará a cabeça, É Deus falando para a serpente, já profetizando que haverá uma mulher que travará uma batalha espiritual contra o demônio. E essa mulher nós sabemos que é Jesus Cristo, e essa profecia ela vem se cumprir quando Maria, recebe a visita do arcanjo Gabriel, onde Gabriel se assusta, quando ele vê Maria, ele se assusta, ave cheia de graça, ali é um susto, um espanto, Existem alguns santos que teve algumas visões místicas que fala que Gabriel nunca encontrou tamanho amor, tamanha, tamanho amor, tamanha pureza como ele encontrou em Maria. A graça que ele viu em Maria, a obediência de Maria, o amor de Maria por Deus era muito maior às vezes que até os próprios anjos, entre eles ali. Então você vê que Maria, o quanto ela é bem-aventurada mesmo entre todas as mulheres, Não existe, não existiu e nunca existirá nenhuma mulher, nenhum santo, que tenha tamanha graça, tamanha obediência a Deus como Maria. Então Maria, Deus, ele quis se servir de Maria para a salvação do homem. Então pela mulher, pela mulher entra o pecado no mundo e pela mulher entra também a salvação. E o tratado, ele é diferente das devoções que nós temos a Nossa Senhora, aos títulos de Nossa Senhora e aos santos também, Eu sou muito devoto a São Bento, porque através de São Bento eu aprendi na minha vida a ter algo que eu não tinha, que eu tinha muita dificuldade para ter, que é a disciplina nas coisas, em tudo que eu vou fazer. E através da história, do exemplo de vida de São Bento, pelos seus escritos, eu aprendi, coloquei em prática, consegui ter disciplina na minha vida. Então veja que ser devoto de um santo não é eu olhar para aquele santo, aquele santo é santo do quê? Então eu preciso ser devoto desse santo e ficar pedindo as coisas para ele. Não, é para mim transformar a minha vida, porque o fim último da devoção é a minha salvação. Então, qual é a minha batalha espiritual que eu não consigo vencer? E qual santo venceu? Então eu estudo a história daquele santo, a vida daquele santo, como ele fez para vencer aquela dificuldade que ele tinha, aquela miséria, aquele pecado, como que ele conseguiu vencer? E aí eu vou, através do exemplo, do testemunho de vida dele, eu vou moldando a minha vida.
para a minha salvação, para a minha santificação e salvação. Porque o fim último de toda devoção é me levar para Deus, né? Me reaproximar como Deus, eu me arrepender dos meus pecados e voltar para Deus, né? É eu ter a fé, uma fé concreta. Pô, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, esse é o sentido de se ter uma devoção. Não é ficar só pedindo algumas coisas. Santa Edith Virgens, um exemplo. Santa Edith Virgens é a protetora dos endividados, né? Então quando eu estiver endividado, eu vou ficar rezando novenas de Santa Edith Virgem para mim conseguir dinheiro aí, para mim me livrar das contas. Será que o que eu preciso mesmo é do dinheiro temporal só para me livrar das contas, né? E muitas vezes a gente faz a novena, pede e não ganha o dinheiro, a quantia que nós precisamos para nos livrar das contas. Porque o que na verdade não é disso que eu preciso. O que eu preciso é aprender a administrar os meus bens materiais, aquilo que eu ganho. Porque se Deus me dá logo o dinheiro logo de uma vez, que eu preciso para me sair daquelas dívidas, em pouco tempo eu volto para ela de novo, porque eu não sei administrar. É esse tipo de oração que Deus fala, que pede, 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 não és atendido porque pedes mal, porque pede errado. A gente olha o quê? Para o concreto, para aquilo que resolve na hora, para aquilo que resolve o meu problema na hora, mas não aquilo que me cura daquele problema, né? Então, ser devoto a Nossa Senhora, fazer um tratado com Nossa Senhora, eu tenho que ter em mente que eu estou entrando numa batalha espiritual contra o mal. Se Maria é a general desse exército, né, querida e desejada por Deus, para lutar, travar uma batalha contra Satanás, né, para seu Filho Jesus Cristo, para que Jesus possa vencer as obras, né, do maligno. Se eu faço um tratado com ela, se eu sou devoto realmente a Nossa Senhora, eu tenho que entender que eu estou me inserindo de uma forma escrava, definitiva, a Maria nesta batalha. Eu estou entrando, né? E quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, né? Por que ela usa esse termo escravo, né? Exatamente pelo sentido que é ser escravo. Ser escravo é diferente de ser servo. O servo, ele tem hora para entrar no trabalho, ele tem hora para sair, né? Ele vai ali seguir, então, algumas regras. Ele não é propriedade do seu patrão. Ele é um servo. Ele chega ali, faz o que tem que fazer, pega o seu dinheiro e vai embora. O escravo não. O escravo, ele é uma propriedade. Ele é uma propriedade. Ele não tem hora para entrar, ele não tem hora para sair, né? Ele faz tudo o que o seu amo, né, o que o seu dono manda. Na hora que ele quer, como que ele quer, aonde ele quer. Então, quando Maria fala, eis aqui a sua escrava, ela está dizendo para Deus, eu sou toda sua. É como o Senhor quer, na hora que o Senhor quer e como o Senhor quer. Então, Maria, ela se dá inteiramente para Deus, ela não se dá parcialmente para Deus, não. Até onde eu não preciso me anular, até onde eu não preciso abrir mãos de algumas coisas, de alguns apegos do mundo, eu sou do Senhor. A partir do momento que eu tenho que desapegar de alguma coisa, já não sou mais, né? Então nós somos assim, a gente fica em cima do muro, né? Maria não, Maria ela se deu inteiro, ela abre mão do que o mundo pode oferecer para ela, para ser escrava de Deus, na hora, como e quando Ele quiser. Então, esse é o sim de Maria. Isso é a profundidade do sim da palavra eis aqui a sua escrava, né? Então, Maria, ela é muito mais do que serva, ela é escrava de Deus. E se fazer um tratado, né, se nós fizermos o tratado de Nossa Senhora da Virgem Maria, temos que ter em mente que seremos escravo de Deus, né, por meio de Maria. Mas, Docer, por que por meio de Maria e não eu definitivamente ali para falar, Senhor, eis-me aqui e faça o que quiser de mim? Vamos pensar aqui agora na história de Rebeca, né, esposa de Isaac. Rebeca, né, tem 2 filhos, que é Isaú e Jacó. E Isaú, ele é o filho primogênito.
Só que ele é um caçador, um homem caçador forte, valente, peludo, tinha um odor forte de sangue devido, né, às caças, né? Estou falando de Esaú, mas eu acho que não é Esaú, não, é Ismael. É Ismael. E Jacó é um homem doméstico. Né? Jacó é o segundo filho, ele é um homem doméstico, foi criado ali com Rebeca dentro de casa, fazendo os deveres de casa, né? Cuidando da enfermidade de seu pai. Então ele aprende com Rebeca, né? Jacó aprende com Rebeca a sensibilidade. Então ele está atento aos detalhes. Ele é sensível a tudo o que acontece. Né? Porque ele teve essa criação mais próxima de Rebeca. Já Ismael não, ele é caçador, ele é um homem bruto, né? Ele não tem essa sensibilidade, ele é um homem rústico. E um dia Ismael está chegando da caça, com muita fome, e Jacó está ali fazendo uma refeição. E ele fala, eu quero dessa refeição. E aí Jacó fala, não, essa refeição é minha. Então, Ismael começa a insistir muito, aí Jacó pega e fala, então vamos fazer o seguinte, vende a sua primogenitude para mim. A partir de hoje você me dá o direito de primogenitude e eu te dou aqui da minha refeição, do meu ensopado. E Ismael, vocês me perdoam se eu estiver errando o nome, eu sou meio ruim com o nome. E Ismael, ele vende a sua primogenitude, né? Ele troca sua primogenitude por um prato de comida com Jacó. E quando Isaac percebe que está para morrer, ele percebe que está para falecer, ele chama então, ele pede para chamar Ismael para poder dar a bênção, né? Porque a primogenitura naquela época não era apenas a herança total dos bens materiais para continuar administrando, mas sim a bênção de Deus. Né? Toda a bênção de Deus era dada apenas para o primogênito. Então, Isaac, vendo que está para falecer, ele pede para chamar Ismael para receber a bênção. E quando ele chama, Rebeca então fala para Jacó. Jacó vai lá, mata um cordeiro, tire o couro dele e traga para mim. Então Jacó vai lá e faz isso. Então Rebeca lava aquele couro, coloca sobre o braço de Jacó e fala, faz um ensopado, ela faz um ensopado de cordeiro para Isaac, porque ela sabe qual é o prato, a comida preferida de Isaac. Então ela faz aquele ensopado bem gostoso, manda Jacó levar com aquele couro sobre sua pele, sobre seu corpo, para que ele possa receber então a sua primogenitude que ele trocou por um prato de comida com o irmão dele. Chegando lá, Jacó se alimenta e chama então Ismael para se aproximar dele e receber a graça. Só que quando ele chega, ele percebe que a voz não é do seu filho primogênito, mas sim de Jacó. E ele fala, não, pai, não sou Jacó, eu sou Ismael, mas a gente sabe que é Jacó. E aí ele fala assim, então, chegue perto, né, para que eu possa sentir seu cheiro, sentir sua pele. Parece até a historinha aqui da Branca de Neve, né, e o lobo mau. Então, Jacó chega perto, ele sente aquele cheiro forte, né, de sangue, né, que tinha, Ismael realmente tinha, por ser um caçador. Toca nele e percebe então que é seu filho, primogênito, e dá toda a bênção. Só que logo depois disso chega então Ismael para receber a bênção. E Israel fala, Isaac fala, mas eu já acabei de te dar? Não, pai, você não me deu, você deu para o meu irmão por engano. E aí ele fica sabendo que foi enganado. Mas não tem mais como voltar atrás. Então, e aí o segundo filho, os demais filhos, né, eles se tornam como servos do primogênito, daquele que recebeu toda a graça. Então ele passa a ser servo do seu irmão Jacó. Seu irmão Jacó, com medo dele o matar, porque ele é um caçador, e Rebeca também segura, pede para ele fugir, mas depois ele volta, se apazigua, tá tudo certo, e eles voltam a ser irmão de novo, né? Vive ali o perdão. Mas enfim, por que eu estou contando essa história de Rebeca? Porque você vê como que ela conhece, né, os detalhes do seu esposo. Ela sabe qual é a comida que agrada a ele. Ela sabe dos detalhes. Ela sabe que ele ia perceber o tom de voz de Jacó, o seu cheiro, a sua pele. Então ela prepara tudo.
para que a primogenitude seja então passada para Jacó. E Maria é nessa figura de Rebeca. Ela conhece Deus. Ela sabe o que ele gosta, o que ele quer, o que ele agrada em toda a sua profundidade. Então, como aquele exemplo que eu dei da pessoa que está endividada e quer rezar para Santa de Virgens, né, pediu dinheiro, é Maria. Ela sabe que não é daquela graça que nós precisamos, mas sim daquilo que vai resolver de uma vez por todas para que nós não voltamos a cair naquela deficiência de novo. Então, ela sabe o que realmente nós precisamos, né? Porque nós só enxergamos o agora. Nós não enxergamos a profundidade daquilo que nós estamos pedindo. Por isso que muitas vezes nós pedimos mal. Então, por que não pedir as graças por meio de Maria, que conhece a intimidade de Deus, esposa do Espírito Santo, e que conhece o nosso coração, as nossas dificuldades, as nossas misérias. Então é isso que o tratado vem falar. É isso que São Luís Maria de Montfort vem nos ensinar. Não vá direto para receber um não logo de cara. Peça por Maria que a graça vem. Porque ela sabe como pedir, ela sabe o que realmente nós precisamos, a profundidade daquilo que nós precisamos. E nós temos que entender, Deus não nos dá as coisas apenas para saciar a nossa miséria espiritual ou a nossa miséria humana, mas para nos salvar, para nos libertar do pecado. Então nós temos que entender isso. Porque tem coisas que nós vamos pedir até por meio de Maria que não vai ser atendida. Porque aquilo é nada, não me leva para Deus. Então tudo tem que ter como fim último a minha conversão, a minha salvação. E muitas vezes a graça que nós vamos pedir para Deus, nós vamos demorar para receber. Por que nós vamos demorar para receber? Porque se Deus der naquele momento, nós vamos perder ele, porque nós não estamos preparados, nós não estamos curados definitivamente, daquilo que causa a necessidade daquela graça. Então Deus tem que ir preparando o nosso coração, nos amadurecendo para receber a graça. Por isso que tem gente que fala que rezou por tantos anos até receber a graça. Eu mesmo, uma vez, eu fiz um pedido para Deus, um pedido para Deus, nada material, era espiritual. E eu levei 23 anos para receber a graça. 23 anos para receber a graça, porque eu não estava preparado, não tinha maturidade para aquela graça que eu estava pedindo a Deus. Então nós temos que ter essa compreensão também, que nem tudo vai ser nos dado naquele instante que nós pedimos, porque nós somos seres ansiosos, mas Deus não é ansioso, Então ele vai dar no tempo certo, porque até ele te dar, ele vai preparando você, ele vai te amadurecendo, te dando entendimento, sabedoria, discernimento, Ele vai te capacitando até você receber aquela graça. Então, ou seja, na verdade você já está recebendo, só que não é toda de uma vez, mas gradualmente, conforme o nosso amadurecimento espiritual. Então nós temos que ter isso em mente. Mas o tratado então é só para mim ficar pedindo as coisas para Deus? Então, ser devoto de santo, ser devoto de Nossa Senhora, fazer um tratado tão forte como esse, é só para mim ficar pedindo? Não, não é isso. Não é isso. Mas sim para nós nos colocar como escravo de Jesus Cristo por meio de Maria. Somos escravos de Maria para servir Jesus. Nós somos como aqueles servos lá na boda de Caná, que Maria olha e fala, fazei tudo o que ele vos disser. Eu estou entrando nessa batalha espiritual. Eu estou falando, Maria, tu és a general dessa batalha espiritual e eu sou o seu soldado, o seu escravo. E vou lutar na linha de frente. Então eu me coloco na batalha contra as obras de Satanás. E Maria é essa general que vai nos guiando. Então não é sobre as pessoas, é sobre mim. É eu me colocar a serviço de Deus por meio de Maria. Veja bem lá no Evangelho, quando Jesus vai à casa de Pedro e a sogra de Pedro está enferma, ela está doente, com febre. Que eu fico imaginando, do jeito que a Bíblia relata a febre da sogra de Pedro, eu acho que se colocasse um termômetro nela ia passar dos 40 graus. Então, ela está com febre, ela está acamada, ela não tem força para estar de pé. Então Jesus chega e cura. E no mesmo instante que ela é curada, ela se coloca a serviço de Deus. Então, em ser escravo de Jesus Cristo, eu me coloco a serviço, de prontidão para servir a Deus. E o serviço de Deus não é um serviço escravo, é um serviço de liberdade.
Porque ele é para minha salvação. A batalha espiritual é para minha salvação. Para a salvação da minha casa, da minha família, das pessoas que convivem comigo, das pessoas que passam pela minha vida. Né? Então, estar a serviço de Deus, estar a serviço do reino de Deus, é estar o tempo todo lutando contra, revelando as malícias do demônio para vencê-lo. Usarmos as armas corretas para vencê-lo, através da oração, da penitência e principalmente também da renúncia. E renúncia é o que? É decisão. Nós precisamos nos decidir. Porque nós somos batizados. Quando somos batizados como criança, então nós somos purificados do pecado original e nos colocados como filhos de Deus. Então nossos pais, nossos padrinhos fazem lá as promessas batismais que irá nos educar para nos livrar das obras de Satanás. E lá no crisma, né, que eu falo que é um segundo batismo, nós vamos confirmar se eu realmente quero viver as promessas do meu batismo, essas renúncias contra as obras de Satanás. Né, lá no crisma, então, eu reafirmo, ou eu sou filho de Deus, renunciando todas as obras do maligno, ou eu sou filho do demônio, renunciando essa escravidão a Deus. Né? Que é a minha salvação. É a luta pela minha salvação, pela minha conversão. Né? De quem eu quero ser filho. E o que vai definir isso são as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas decisões. As minhas decisões. O pecado de Eva, lá no princípio, né, da desobediência, né, da soberba de querer ser como Deus, ela parte do quê? De uma decisão. O princípio dela é a decisão. Se a gente olha para a história do livro de Jó, Jó era um homem bom, justo, porém injusto, fiel, temente a Deus, um escravo de Deus, sempre a serviço de Deus. E Deus permite que o diabo atente, né, Jó. E aí a gente tem que olhar para a nossa vida. Quantas tentações passamos? Por quantas batalhas? Né? Quantas tentações? E por que Deus permite essas tentações? Para que possamos tomar uma decisão. Uma decisão. Eu decido renunciar às minhas tentações, os desejos da minha carne, os desejos da minha vontade, para servir a Deus, para ir para o reino de Deus, porque o meu lugar é o céu. Ou não. Eu decido renunciar às coisas de Deus para viver todas as emoções deste mundo da carne, todos os meus desejos, minhas vontades, né, todo o meu egoísmo, né? Tudo é um egoísmo, né? Querer ver minhas vontades, os meus desejos, só como eu quero, as coisas, né? Tudo que eu vejo, que eu gosto. Que egoísmo, né, da nossa parte, né? Então, eu tenho que tomar uma decisão. É isso que Deus espera de nós. É por isso que Deus permite que Satanás nos tente, para que possamos tomar uma decisão. Não é para testar o tamanho da nossa fé. Não é para saber se nós somos fiéis ou não. É para despertar em nós o princípio, que é a decisão. A decisão, aquilo que eu decido fazer. Então nós temos que fazer isso igual Moisés fazia. Moisés não dava um passo no deserto se ele não fosse perguntar para Deus o que ele tinha que fazer, qual que era a direção. Então eles montavam o acampamento deles lá depois do Mar Vermelho, ficou lá alguns dias até Deus falar assim, ó, segue na direção tal. Aí eles iam até encontrar uma cidade. Chegava lá, eles paravam, montavam outro acampamento. Moisés subia no Monte Sião para conversar com Deus, para saber qual é o próximo caminho que devemos fazer. Ele não tomava nenhuma decisão sem consultar a Deus. E nós? Consultamos a Deus nas nossas decisões? Ou agimos por impulso, por emoção? Né? Foi no calor da emoção. E é interessante aqui essa palavra, o calor da emoção, porque é exatamente aqui que o diabo nos atenta, é exatamente aqui que ele trabalha. Né? O diabo já não chega logo de cara te oferecendo o pecado. Não, ele vai trabalhando o seu intelectual, a sua emoção, porque através da nossa emoção, do nosso intelectual, é que ele nos vence. Que ele nos vence. A batalha de Miguel e Lúcifer lá no paraíso não foi uma batalha de espadas, de soco e pontapé. Não foi um MMA da vida. Não foi uma luta livre.
foi uma batalha intelectual. E Miguel, o arcanjo Miguel vence. Quem como Deus? Né? Quem como Deus? Então veja que é uma batalha intelectual. E é no intelecto que o diabo nos atenta. Para gerar o que em nós? Emoções. E a emoção, ela nos prende naquilo. Da abstinência, a gente quer repetir aquela emoção de novo. A gente quer repetir. Você pode perguntar para qualquer pessoa que vive escrava de um pecado. Olha, gente, mas a gente deixa de ser escravo de Deus para ser escravo do pecado. E o pecado é uma escravidão, que ele te domina, onde você não tem ação, você não tem decisão nas suas atitudes. É o pecado, é a emoção do pecado que te faz agir. Você não está no controle quando você está em estado de pecado. É o demônio que está te controlando. E você acha que está tudo sob controle. Mas é ele que te controla através do seu intelectual, através da sua emoção. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções. Então, como eu estava falando, ele não chega de uma vez. Ó, aqui o pecado. Vamos falar um exemplo aqui, um pecado bem forte mesmo, bem pesado, pra gente já levar um choque logo de cara. Um assassino. Um assassino. Só um ali assassinar o carinha, a pessoa ali, não. Ele não chega desse jeito. Ele vai fazendo você criar emoções. Emoções de raiva, de ódio. Ele pode começar por uma simples invejinha. Uma simples invejinha. Que vai ganhando emoção, que vai ganhando proporção. E quando você vê, já vira uma raiva, ou já não suporta aquela pessoa, porque aquela inveja fez você olhar para aquela pessoa com desprezo, com raiva, que vira um ódio. De repente aquela pessoa faz alguma coisa que te machuca. E no controle da emoção, do ódio, da ira, você vai lá e mata ela. E aí você relaxa. Me livrei daquela praga. Não é bem assim? É assim. A vida de um assassino é assim. Ele é escravo da emoção. Desse relaxamento momentâneo que aquele crime lhe dá. E todos os outros pecados. O mentiroso, os pecados mais leves, vai gerando emoções. E o diabo vai controlando nós, nos prendendo, fazendo refém. Nós somos refém pelas nossas emoções. Então Deus quer que nós tomemos uma decisão. Mas Ele não quer que nós tomemos uma decisão sozinho. Mas Ele quer participar. Por isso que lá na missa nós falamos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A minha decisão é para Cristo. A minha decisão de servi-lo é para Ele, é com Ele e por Ele. Assim como a sua paixão e redenção foi por mim e para mim. Foi para nós, por nós e com nós. Né? Então veja bem, é isso que Deus quer de nós. Nossa salvação. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? A nossa salvação. Só que a nossa salvação precisa partir da nossa decisão. Então grave bem essa palavra na sua cabeça, decisão. Decisão. Todas as nossas ações, tudo o que fazemos na vida, ela parte de uma decisão. De uma decisão. Então nós precisamos nos decidir. Filhos de quem queremos ser? Filho de Deus, fiel às promessas do batismo, cumpridor das promessas do batismo, lutando contra as obras do maligno na nossa vida e na vida das nossas pessoas que são próximas a nós, né? Porque também é servir ao próximo. Ser de Deus consiste em servir ao próximo por amor e para a salvação do próximo também. Nós temos que doar a nossa vida para o próximo, como Deus doou a dele por nós. Ou eu quero ser filho do demônio, vivendo todas as regalias, todas as paixões, todos os meus desejos da carne nesse mundo. Né? Eu preciso tomar uma decisão. Então, tudo na vida parte de uma decisão. Então, essa palavra é muito importante na nossa vida. Decisão. É o que define cada ato nosso. Seja na vida espiritual e seja na vida humana. E aí nós temos que entender uma coisa. Que tudo que eu faço humanamente está ligado diretamente ao meu espiritual. Diretamente. Então, as minhas ações humanas, ela me aproxima de Deus e me afasta do demônio, ou ela me aproxima do demônio e me afasta de Deus. Então, eu tenho que entender isso. Que todas as minhas ações, tudo aquilo que eu faço humanamente, ela está ligada diretamente à minha vida, a essa batalha espiritual, né?
que roda pelo mundo para perder, né? Que anda pelo mundo para perder as almas, como diz São Paulo. E aí nós temos que entender, então, o Tratado São Luís Maria de Montfort vem falar para nós fazer isso de uma forma total. Nos ensinar a fazer isso, essa vida espiritual, essa tomada de decisões de uma forma total, com tudo o que sou e com tudo o que eu tenho. Então, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho tem que estar a serviço de Deus, porque a partir do momento que eu faço o tratado da Virgem Maria, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho já não é mais meu, não. Eu estou dando para Deus. Deus é meu, agora é todo teu. Faça o que você quiser. E nós temos medo de fazer isso. Nós temos medo de dar tudo o que é nosso para Deus, porque nós temos medo de ficar sem, de passar fome, de não ter o que vestir, de não ter como pagar as contas depois. A gente tem medo de usar tudo que nós temos de bens materiais para Deus. Nós temos medo. E é a nossa fé. Os discípulos tiveram medo. E por isso que Jesus fala, por que se preocupais tanto com essas coisas? Deus sabe que você precisa. E Ele vai te dar em excesso. Em acréscimo, né? E esse acréscimo não é que Deus vai te dar 2 se você precisa de 1, Ele vai te dar 1. Mas é um acréscimo já. Porque tudo que pertence ao mundo é temporal, não é eterno. Mas as consequências espirituais de tudo que eu tenho é eterno. É disso que eu vou prestar contas lá quando eu morrer para Deus. Né? É os bens espirituais que eu herdei pelas coisas, pelas decisões que eu tomei nessa vida. Olha que interessante. Então eu tenho que pegar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, espiritual e material, e falar, Deus, agora é tudo teu. Usa para a minha salvação e para a salvação do nosso próximo. Usa para essa batalha espiritual contra as forças, contra as obras do maligno. Né? Então nós temos que ser como Maria. Maria não se deu parcialmente, como eu falei lá no começo do vídeo. Ela se deu totalmente. E o tratado me leva a me dar como escravo, na condição de escravo para Deus, e não de servo. Que é só uma parte. Ou eu sou todo de Deus, ou eu não sou de Deus. Não tem como ser parcial, estar em cima do muro. Estar em cima do muro, ela tem que lembrar de Apocalipse. É aquela água morna, parada, que ninguém bebe, que fica lá e é descartada. Ou eu sou quente, ou eu sou frio. Mas morno não. Né? Não tem como estar. Ou eu estou dentro da casa, ou eu estou na rua. Em cima do muro ali não tem como morar. Então eu tenho que escolher a minha casa. E Deus está dentro de casa. Está no nosso castelo interior. No nosso coração. E o diabo está na rua. Porque se a gente pensa na vida do filho pródigo, quando ele estava ali nos braços do pai, ele tinha tudo o que ele precisava. Nunca lhe faltou nada. E estar nos braços de Deus, confiar em Deus, ser escravo de Deus, é ter a certeza que nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Mas a partir do momento que ele quer a liberdade de escolha, né, que ele quer a liberdade de fazer o que ele quer, como ele acha que deve ser, na verdade ele quer satisfazer seus desejos carnais, suas vontades humanas, ele perde tudo e vai morar na rua, na sarjeta, junto com os porcos, um chiqueiro. Olha que loucura. Então, olha para onde o pecado nos leva. Olha para onde o pecado nos leva. Ele nos tira de dentro de casa, nos leva para a rua e nos abandona. E tira tudo que nós temos e tudo começa a faltar na nossa vida. Porque Deus falta, tudo falta. Mas se estamos nos braços de Deus, nos braços do Pai, nada nos falta. Porque Deus sabe o que precisamos. E Ele nos dá o que precisamos. Nem mais e nem menos. E se Ele te dá mais, e muitas vezes Ele dá mais, é porque aquele mais Ele quer que você use para a salvação do seu próximo. Não para você guardar. Como a história daqueles 2 irmãos, que o pai morre, o primogênito herda tudo. Ou melhor, esse não. Essa passagem não. A passagem do homem que colheu sua vinha. Ele tinha um celeiro e não foi o suficiente. Então ele faz mais 3, 4 celeiros, faz um monte de celeiro ali para poder guardar toda a sua vinha. Ele não precisava de tudo aquilo, aí ele morre e perde tudo. Então Deus não quer que nós montamos celeiros para guardar tudo que nós temos com bens materiais. Mas Deus quer que a gente pegue o nosso excesso e use a serviço do próximo. E nós não vamos ficar sem, porque Deus não vai deixar. Né? Porque se nós formos fiel ao pouco, Deus nos considerará muito mais. Ser fiel ao pouco é tudo que nós temos, tudo que nós somos, é o pouquinho que nós temos estar a serviço de Deus. Porque quando Ele nos der mais,
e muito mais. Ele tem certeza, e nós também temos certeza, porque já estamos amadurecidos na fé, que esse muito que ele vai nos confiar depois também será usado a serviço da salvação do ser humano. Então, o tratado me leva, por meio de Maria, a entender verdadeiramente o significado do Evangelho e das palavras de Cristo. E viver ela de forma completa, em toda a sua magnitude. E não vivê-la superficialmente até onde me agrada, até onde não exige muito de mim, né? Porque a gente vê tantas religiões, tantas pessoas que pegam ali pedaços do Evangelho e usa para se saciar, não para se salvar. Quando você abre a internet aí, Instagram, YouTube da vida, quantos coach falando de Deus, né? Usando o nome de Deus, comercializando o nome de Deus para tirar a gente da salvação, para nos tirar do caminho de Deus e nos colocar no caminho do demônio. Então a gente tem que estar atento. Então, a sua decisão, quem você quer ouvir? É o Espírito Santo, é a voz de Maria, que nos diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ou você quer escutar a voz dos coaches da vida, que nos leva para Satanás? Qual é a sua decisão? Faça isso em Cristo. Pergunta para ele, o que devo fazer? Como devo fazer? Por que devo fazer? Para quê? Para a minha salvação. Mas como? Quando? Onde? E Deus vai nos dando as respostas que precisamos. Deus vai nos inserindo cada vez mais nessa batalha espiritual. E vai revelando as emoções, as obras do maligno que vai causando emoções na nossa vida, na nossa casa, para nos libertar, para nos tirar dessa cadeia de pecado, dessa prisão que o pecado nos causa. E eu vou me colocando cada vez mais a serviço do reino de Deus, a serviço de Deus por meio de Maria. Porque sim, quem vence Satanás é Jesus Cristo. Mas Maria é a sua general. E nós temos que ser esses soldados de Maria. Temos que fazer parte dessa legião de soldados de Maria. Porque nada mais é que uma batalha para a nossa salvação. Né? Então, quando eu me proponho a fazer um tratado, esse tratado de São Luís Maria de Montfort, nesse modelo eu tenho que entender que a minha vida é uma vida de batalha para a minha salvação. Ah, mas eu não quero ter essa vida de batalha, não. Eu gosto da minha vida do jeito que está. É uma escolha sua. E você tem direito de tomar essa decisão. Você tem direito. Não tem problema. Não tem problema. Mas a partir do momento que eu me proponho a seguir este caminho, o caminho de Jesus Cristo, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que eu quero ganhar a minha vida por esse caminho de Jesus, eu tenho que entender que meu guia é Maria. Porque só ela conhece esse caminho. Só ela andou nesse caminho. Perfeitamente foi só ela. Ninguém conhece esse caminho. É como a gente sair daqui, da onde nós estamos, da cidade que nós estamos, aí eu vou pegar o meu carro, vou dar uma volta no Brasil. Vou lá do outro lado do mundo, de carro. Vou andar pela América. Eu preciso do quê? De um GPS que vai me guiando, certo? Ou quando eu vou em algum lugar que eu não conheço o caminho, eu vou lá no meu celular e ligo o GPS, né? Não é isso? Para ficar mais simples. Maria é esse GPS. Ela conhece o caminho. Ela sabe qual é o caminho direto. Ela não fica pegando atalhos, ela não fica pegando curva. Ela é direta. O caminho é direto. Então, se eu quero percorrer por esse caminho, se eu quero ser escravo de Deus, por amor de Deus, se eu quero ser escravo do amor, eu tenho que entender que eu preciso tomar essa decisão. E eu vou me colocar a trabalho, a serviço de Deus. No momento, no lugar, na hora, no lugar que Ele quiser. No onde e no quando de Deus e não mais no meu. Ah, mas isso anula as minhas vontades, os meus sonhos, os meus projetos? Não, não anula. Mas o leva à perfeição. Porque agora você já não faz mais por interesse próprio, por egoísmo. Você não faz mais ele superficialmente, só enxergando as suas necessidades temporais, mas você faz ele de forma perfeita, porque você faz com Cristo, em Cristo e por Cristo. Então eu começo a usar tudo o que sou
eu começo a usar tudo o que tenho a serviço de Deus. Então todos os meus sonhos, meus projetos passam a ser de Deus também. E Deus vai me mostrando a real necessidade daquele sonho, daquele projeto. Se aquilo vai me levar para Ele ou não. E quando eu vejo que não vai me levar para Ele, que é só para satisfazer a minha carne, eu não tenho mais o prazer de querer fazer. E isso é natural e gostoso porque a gente vai se livrando das emoções que o maligno tenta causar na nossa vida para controlar a nossa vida e nos puxar para Ele. Então, o tratado tem essa força espiritual. Tanto que quando nós começarmos a fazer os 33 dias de preparação, né, para o nosso juramento lá, depois tem uma oração de juramento no dia, quando você finaliza o tratado, né, os 33 dias de oração espiritual. Nesses 33 dias eu estarei me conhecendo, me descobrindo realmente quem eu sou, por que estou aqui, para quê. Vou conhecer intimamente Maria, intimamente Jesus Cristo. Então, nós saímos da superficialidade, daquilo que nós só escutamos falar, e começamos a viver e a descobrir a intimidade, a profundidade de quem é Maria, de quem é Jesus Cristo, de quem é Deus e de quem realmente eu sou. Às vezes eu me pergunto, será que eu me conheço verdadeiramente? Será que eu me conheço verdadeiramente? Ou eu só tenho uma ideia de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu preciso? Né? Então a gente tem que fazer essa reflexão. Quantas coisas das nossas vidas, quantos traumas podem ser e serão curados na nossa vida a partir do momento que eu me deixar me conhecer por meio de Maria e de Jesus Cristo, por meio do amor. Porque, vou ser bem sincero, nós não conhecemos o amor na sua profundidade. Nós não conhecemos. Nós conhecemos ele na sua superficialidade. Porque nós seres humanos somos muito movidos pela emoção, pelo pecado. Infelizmente, nós carregamos traumas. Então, o nosso amor não é perfeito. Quem de nós aqui tem coragem de dar a própria vida para a salvação do próximo? Quem tem coragem? A gente acha que tem. Pelos filhos? Talvez. Pela esposa ou esposo? Talvez. Mas será que lá na hora a gente vai aceitar? A gente vai querer, né? Então, nós precisamos conhecer esse amor encarnado, que é Jesus Cristo, por meio de Maria, como ela conheceu. Jesus foi educado e ensinado por Maria. Ele conviveu com Maria, como Jacó conviveu com Rebeca. Então ele foi criado no silêncio, ele foi criado ali nas sensibilidades dos fatos, dos acontecimentos, atento aos detalhes. Ele é sensível como Maria, porque ele foi criado por Maria, na intimidade de Maria. Na sua adolescência, na sua juventude, ele ajudou José, mas até lá ele foi criado ali, debaixo de Maria, envolto ao manto de Maria. Então o tratado nos coloca a ser filhos de Maria verdadeiramente, em toda a sua profundidade. Né? Mas eu tenho que estar preparado para tomar as decisões que serão colocadas diante de mim. Tomar decisões dos problemas, das soluções. Oh, meu Deus do céu, perdão. Eu tenho que estar preparado para tomar as decisões diante dos fatos e acontecimentos que irão aparecer na minha vida. E vai aparecer. E aparece o tempo todo já. Você sendo ou não consagrado de forma total à Virgem Maria ou não. Já aparece. Já aparece você se colocando a serviço de Deus ou não, já aparece. Porque o diabo, ele é incansável, ele não nos dá paz. Ele está o tempo todo colocando coisas na nossa vida. Seja de forma visual, auditiva, a gente escuta, a gente vê, e tudo vai se ligando, vai criando um quebra-cabeça dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso intelectual, gerando emoções, até que nós tomamos uma decisão. Um impulso. Né? E eu não posso fazer nada por impulso, eu tenho que parar, como filho, como cristão, e falar, Senhor, o que devo fazer? É isso mesmo? É esse o caminho que vai me levar para Ti? Essa é a decisão correta? Que vai me curar, que vai me salvar?
ou não? Se não for, qual é? O que devo fazer? Para onde devo seguir? Temos que ser igual a Moisés. Parar. Montar acampamento na casa de Deus, na igreja. E rezar. Colocar o joelho no chão e perguntar para Deus: Senhor, qual é a direção? Mãezinha querida, me mostra o caminho. Peça ao Pai que me dá a graça que eu preciso nesse momento. Deixa Maria pedir por nós. Temos que deixar Maria pedir por nós. Porque ela sabe como pedir e o que pedir. Muito mais do que nós entendemos e compreendemos daquilo que estamos precisando. Amém? Então vamos encerrando por aqui. Que o Senhor Jesus Cristo, que por meio de Maria, o Espírito Santo possa descer sobre cada um de nós, encher o nosso coração e guiar os nossos passos, tirando da nossa frente a cegueira espiritual das coisas e nos revelando a verdade, a vontade do Pai, aquilo que precisamos, aquilo que somos e aquilo que necessitamos para a nossa salvação. Amém? Que Deus esteja com cada um de nós.